Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. A minha pergunta de hoje é: qual a orientação que Deus deixou para nós, irmãos que não são batizados ainda na verdadeira doutrina, para os irmãos que são batizados em doutrina errada e para os irmãos que ainda estão tentando seguir o caminho? Qual a orientação que Deus deixou para todos eles? Irmã Pamela, você está dizendo duas coisas diferentes, né? Qual é o conselho de Deus para as pessoas que agora não receberam o batismo? Se você entende que você deve receber o batismo, o primeiro conselho de Deus, se você ouviu a importância do batismo, o primeiro conselho é 22:16 de Atos. Agora, porque te demoras, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Na situação, quando você ouviu a importância do batismo, o primeiro conselho é: por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados invocando o seu nome. Não deve demorar ou não deve adiar para receber o batismo. Imediatamente devemos receber as palavras de Deus. 3:13 de Hebreus. Vamos ler. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Não todas as semanas, não todos os anos, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É claro, né? Durante o tempo que se chama hoje. Imediatamente que você realizou ou percebeu a importância do batismo para receber as palavras de Deus, naquele tempo deve receber isso. Segundo Coríntios 6:2. Porque diz, no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Eis aqui agora o dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Agora. Não é hoje, né, irmão Edson? Tem muita diferença na palavra hoje e agora, irmão Edson. Eu é correto? Sim, agora é nesse exato momento, nesse exato segundo. Já hoje é atualmente, neste tempo. São conceitos diferentes de hoje tempo. pode durar 12 horas ou 24 horas, né? Sim. Mas agora significa o mesmo tempo. Por isso, a palavra de Deus diz: no tempo aceitável te escutei, no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não pode mais tarde, no dia seguinte, não. O primeiro conselho da Bíblia é: no dia que você percebeu a importância de receber as palavras de Deus, e o batismo não deve demorar. Mas, se você ainda não ouviu, você ainda não conhece, você ainda não tem nenhuma sabedoria sobre isso, Deus não está em pressa. Deus está nos dando a oportunidade e os chances para pensar, para decidir, para ouvir primeiro as palavras dele. 3:9 de 2 Pedro. Vamos ler. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se.
é longânimo. O que significa a palavra longânimo? Talvez, se nós vamos a estudar a etimologia das palavras, longânimo vem do tempo longo, né? O Senhor não retarda a sua promessa, a salvação, todas as coisas boas que Ele prometeu. Ainda que alguns a têm por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Deus está esperando para nós. Deus não de antemão passe punição, não. Ele está esperando para nos arrepender. Se você não tem ainda conhecimento, ainda não ouviu as palavras de Cristo, não tem palavra de Deus que dizem que você deve ser batizado. O batismo, o direito de receber o batismo, está na pessoa que tem fé, que crer. E para ter fé ou crer, deve ouvir primeiro. 10:17 de Romanos, vamos ler. Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Antes de ter fé, deve ouvir primeiro a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, logo a fé é pelo ouvir, e ouvir é pela palavra de Deus. Agora, se a fé vem de ouvir as palavras de Deus, se ainda você não ouviu nenhuma palavra, você não conhece o Evangelho, você não tem fé, você não tem obrigação ou direito de ser batizado. 8 de Atos. Vamos ler em versículo 36, irmã Pamela. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe, é lícito, se cres de todo o coração. Tem requisito para ser batizado. Quando o eunuco e com evangelista Filipe está caminhando de acordo com a história, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco perguntou, eis aqui a água que impede que eu seja batizado. Filipe respondeu, é lícito, se cres de todo o coração. Se você tem fé, se cres. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, disseram ambos na água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. O que significa, irmã? Filipe, o evangelista, enviado por Espírito Santo ao eunuco, somente pediu uma coisa só. Uma coisa só. Se cres, se você tem fé, você pode ser batizado. Quando o eunuco respondeu, creio, ele tem fé. Ele mandou parar o carro, disseram ambos da água, tanto Filipe como o eunuco. E Filipe o batizou. Qual é a única coisa importante para ter oportunidade ou direito de receber o batismo? Receber isso com fé. Com fé. 11 de Hebreus, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Por isso, o evangelista enviado por Deus
e quer fé, a pessoa que está pedindo batismo. E o único diz, eis aqui água que impede para eu seja batizado. É lícito, Filipe disse, se cres, se você tem fé. Porque se não tem fé, não pode agradar a Deus. Por isso, irmã Pamela, para as pessoas que ainda não ouviu as palavras de Deus, não conhece a palavra de Deus, não tem imediatamente a obrigação de ser batizado, irmã. Mas os que ouviram as palavras, perceberam a importância de receber as palavras, o conselho de Deus é não demorar. Porque te demoras, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Entendeu, irmã Pamela? Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe, irmã.